Salve nação! E a briga do Pedro com o Felipe Luiz? Que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube. Só pra dizer que o Felipe Luiz acabou de confirmar tudo que eu... O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Felipe Luiz meteu o louco e resolveu caguetar Pedro. Teve uma baita treta que tá rolando no Flamengo após a partida de hoje. Bora ver? O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo pra mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. A treinabilidade dele é mais baixa, né? O Pedro estava assim. Aconteceram esses vazamentos, esses prints. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu não quero que o Pedro seja vendido. Eu não quero que o Pedro saia. Chamei os capitães, chamei ele na frente, transmitimos isso para ele, os capitães também. Falamos para ele que precisamos dele, precisamos do Pedro. E não vou entrar em detalhes micro, mas obviamente que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar, e depois, como eu falei para você, está tudo quantificado com o GPS, e aí os números são muito inferiores, né? Como você falou, um episódio de abandonar, como nós temos mais do que 20 jogadores, alguns jogadores ficam fora de algumas atividades. Por exemplo, se eu fizer um treino específico de 10 contra 10 e nós temos 23, 24, são 4 jogadores que têm que fazer algum treino alternativo, um complemento, alguma coisa, né? Então, no caso dele, também por estar muito abaixo, eu teria que complementar, e ele saiu e alegou realmente que estava com problemas, na qual também é ruim do mesmo jeito, né? Mesmo se fosse não foi indisciplina, porque ele avisou, como você falou, mas como eu falei, números muito, 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 muito abaixo dos outros e não consegue acabar o treino. Então, tudo isso aí leva com que o Pedro não se coloca na convocação, não se coloca nessa lista e não se coloca à disposição de competir por uma vaga no time. E não parou por aí não, teve o pilhado explanando tudo que rolou após a entrevista do Felipe Luiz. Só pra dizer que o Felipe Luiz acabou de confirmar tudo que eu trouxe em primeira mão.
Eu sei que muito mau caráter dessa imprensa vagabunda copiou a minha informação exclusiva e colocou dentro de matériazinha, inclusive do Globoesporte.com. Mas uma mensagem que eu passo para eles: continua me assistindo, continua atrás de mim, porque eu vou continuar trazendo notícia exclusiva. Quando eu solto uma notícia, é porque eu apuro pra caramba, eu trabalho pra caramba, e eu não preciso ficar me garantindo na informação dos outros. Cara, muito orgulho, porque o Felipe Luiz acabou de confirmar, disse que foi lamentável, disse que se ele não fizesse nada com o Pedro, ia contaminar o grupo, e foi tudo que eu trouxe, Então é orgulho pra caramba do meu trabalho. E quem às vezes tenta falar, será que o pilhado tá dizendo a verdade? Confia mais, porque o meu trabalho é muito sério. Não é como de muito vagabundo que fica copiando a informação dos outros sem dar crédito, não. Então, pode seguir, pode acompanhar, porque eu trago notícia em primeira mão, porque eu sou trabalhador, não sou copiador de notícia dos outros, não. Só um recadinho pra essa Globo lixo que pegou minha informação, copiou descaradamente e não deu crédito. Mas eu trabalho pra vocês, fica tranquilo, tem muita gente incompetente aí dentro. Ó, e aproveita que na Lima Imports tá rolando uma baita promoção. Comprando 2 camisas, tu leva 3. Ainda tem 10% de desconto em todo o site pra você que comprar com o cupom clubista. Curtiu? Clica no link que tá aqui no primeiro comentário fixado e faça a tua compra agora mesmo. E aí, nação, que baita treta que tá rolando no Flamengo, ó. Não foi por falta de aviso, hein? A gente trouxe informação do Mauro, trouxe informação do Pilhado, tem gente que comenta, pô, tá inventando, tá querendo causar treta. Então, os caras só noticiam. E a gente dá a voz pros caras aqui, que são os melhores comentaristas do futebol brasileiro. Os caras que são renomados, os caras que têm muito engajamento. A gente traz aqui resumido pra vocês. E aconteceu exatamente o que eles falaram. O Flamengo tá forçando pra vender o Pedro, como o Mauro César trouxe, e o Pilhado trouxe o desentendimento no treinamento. É simples. E, cara, nesse lado, pra mim, lógico, é ruim um jogador fazer corpo mole igual o Pedro vem fazendo, e o Felipe Luiz acabou explanando isso na coletiva. É, óbvio, nenhum time quer ver um jogador fazendo corpo mole. Agora, é ruim também você estar ali no elenco, você não ser mais prioridade do treinador e ainda ter print vazado falando que você pode ser negociado. Lógico que é ruim, pô. E eu culpo muito em função disso daí o Flamengo. Um dos maiores culpados dessa treta é o Flamengo. Quando tava a treta com o Gerson, eu fui justo aqui. A culpa é do Gerson. O Gerson tinha que chegar e falar: depois do Mundial a gente resolve, prioridade é o Mundial, prioridade é o Flamengo. Dessa vez é a culpa do Flamengo, pô. Fez nota depois. Depois, né? Depois fez nota. Eu acho que assim, posição dentro de campo é com o treinador. Agora, se você vai colocar o cara no mercado ou não, é com o Flamengo, é com a diretoria. É os caras que tem que fazer isso e não fizeram. Agora, se de fato o Pedro, depois de tudo isso, vem fazendo corpo mole no treinamento, ele também tá errado. Também tá errado. Nessa fase e nessa briga tá todo mundo equivocado, pô. O Flamengo não pode abrir mão de um dos seus principais jogadores, mesmo numa fase ruim. O Boto não pode ficar trocando ideinha ali no WhatsApp, pronto pra alguém tirar um print, e o Pedro não pode fazer corpo mole porque não tá jogando. Pelo amor de Deus, cara. Mas ó, bora botar fogo aí nessa discussão. Agora eu quero saber da tua visão aqui, ó, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher de like esse vídeo também. Valeu, até a próxima.